Bem, agora vamos proceder ao resumo da nossa última aula, onde tratamos de alguns princípios constitucionais relacionados ao direito penal e, propriamente dito, aos princípios de direito penal extraídos do Código de Direito Penal, do Código Penal brasileiro. Antes disso, nós vimos a configuração dos delitos, né? Dissemos que delitos é um gênero do qual se extraem os crimes e as contravenções. As contravenções, existe uma lei específica para tratar delas, e os crimes estão espalhados por leis especiais e no Código Penal Brasileiro a parte especial do artigo 121 e seguintes. Então, olha, nós vimos que o crime pode ser punido com reclusão, detenção e multa. Como é que essa punição se dá? Ou reclusão sozinho, ou detenção sozinho, ou reclusão mais multa, ou reclusão ou multa, ou detenção mais multa, ou detenção ou multa. Os crimes nunca são punidos com multa apenas. Então, aquelas multas que nós vimos no Código de Trânsito são multas administrativas, estabelecidas pelo Código de Trânsito e aplicadas pelos DETRANS do Brasil. Não são multas como pena penal, ok? Já as contravenções ontologicamente, são delitos de menor gravidade. Eles são punidos com prisão simples ou multa, ou prisão simples e multa, ou só prisão simples, ou só multa. As contravenções podem, sim, serem punidas só com multa. Atenta que a cominação da pena está na própria lei, no próprio Código Penal, na lei de contravenções penais, na parte cominatória. Então, os delitos também, os crimes, né, tem sujeito passivo, sujeito ativo, aqui sujeito ativo, sujeito passivo, objeto material e objetividade jurídica. O que é o sujeito ativo? O sujeito ativo do crime é todo aquele que atenta contra o objeto jurídico, é todo aquele que desobedece à norma imposta na descrição do tipo penal. E no direito brasileiro, podem ser sujeitos ativos do crime tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas, em alguns casos. Ok? Atentem para isso. Obviamente que animais e objetos não podem ser sujeitos ativos de crime. Ok? Sujeito ativo de crime sempre no Brasil, pessoas físicas, naturais ou pessoas jurídicas excepcionalmente. Então, qualquer um de nós podemos ser sujeitos ativos de crime. Podemos ser sujeitos ativos de crime, ok? Aí, quais são as opções em que a pessoa jurídica pode ser um sujeito ativo, pode ser um autor de crime? A Constituição traz dois casos. A do artigo 173, parágrafo 5, parágrafo 5º, que diz assim, ó, a lei, portanto, lei ordinária, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, ou seja, o proprietário ou o diretor da pessoa jurídica, é punido penalmente. Independente disso, a própria pessoa jurídica é punida também. Veja aqui o que ele continua dizendo. Estabelecerá a responsabilidade desta, ou seja, da pessoa jurídica, sujeitando-a às punições compatíveis com a sua natureza. Obviamente, a compatibilidade da punição com a condição da pessoa jurídica é um pressuposto. Enquanto a pessoa física pode se sujeitar à prisão, a pessoa jurídica, como é uma ficção jurídica, não pode se sujeitar à prisão. Mas existem outras punições que podem ser atribuídas à pessoa jurídica, como, por exemplo, a proibição de contratar com o serviço público, né? Dentre outras. Punições compatíveis com a natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Então, são nesses casos aqui que existe a possibilidade, desde que venha estabelecida em lei, de punição da pessoa jurídica, além da pessoa física, o diretor, o proprietário da pessoa jurídica, ok? Então, veja que é uma dupla imputação. O nome disso, a doutrina chama de possibilidade de dupla imputação, ou seja, é um crime só,
crime, vamos supor, um crime contra a economia popular, que está lá na lei de economia popular, né? Tanto é punido o diretor da empresa, o sócio da empresa, o administrador da empresa, como a própria empresa. Enquanto a pessoa física recebe uma dessas penas, a reclusão, detenção ou multa, a pessoa jurídica vai receber as penas compatíveis com a sua condição de pessoa jurídica. Proibição de contratar com um serviço público, suspensão de contratos, suspensão de atividades, etc. Tá bem? Outro caso de possibilidade de pessoa jurídica ser autor de crime está lá nos crimes ambientais, também na Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 3º. Diz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Enfim, reparação de danos, isso aqui está no âmbito do direito civil. Sob o ponto de vista penal, sanções penais compatíveis, obviamente, e administrativas. Então, a pessoa jurídica está sujeita a sanções civis, a sanções administrativas e também a sanções penais, quando elas ferem o meio ambiente. É muito comum pessoas jurídicas, grandes empresas, por exemplo, poluírem rios, poluírem a atmosfera, né? Então, nesses casos, constatada a infração penal, também são punidos tanto os proprietários, diretores, sócios, etc., desde que feito um link de culpabilidade, obviamente, né? Não é todo dono, todo sócio que é punido, tem que se comprovar a culpabilidade. E a própria pessoa jurídica também recebe a punição. Punição essa que não se coaduna com reclusão, detenção ou multa. São punições penais, mas adaptadas, compatíveis com a sua natureza jurídica, pessoa jurídica, tá bem? Sujeito passivo é a pessoa titular do bem jurídico, que é ferido durante a prática do crime. Por exemplo, no caso do homicídio, o sujeito passivo é a vítima que morreu. Objeto material é a coisa sobre a qual recai a conduta. No mesmo exemplo do homicídio, o objeto material é o corpo humano, é a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, os tiros, as facadas, as pauladas, todas as atividades tendentes a matar a vítima incidem sobre o objeto material. Tá bom? E objetividade jurídica, por favor, não confunda. Objetividade jurídica é o bem jurídico protegido pela norma. Então, por exemplo, no crime de furto, o objeto jurídico pode ser um celular. A objetividade jurídica é o patrimônio, que é o bem jurídico protegido pela norma do artigo 155. O sujeito passivo é o dono ou possuidor do celular. Sujeito ativo, a pessoa que subtraiu, tá bom? Ok. Então, adiantando, vemos agora alguns princípios constitucionais que também estão no Código Penal. O Código Penal, lá no artigo 1º, traz um princípio da legalidade. Veja aqui. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. Aqui o legislador do Código Penal copiou, observem aqui, o artigo 5º, inciso 39. Portanto, esse artigo 1º do Código Penal é um artigo que tem embasamento constitucional. E esse embasamento constitucional é uma cláusula pétrea. Então, o princípio da legalidade está assentado inicialmente na Constituição Federal, posteriormente na nossa lei penal, e é um princípio imutável, uma cláusula pétrea, portanto, está lá dentro dos direitos e garantias fundamentais no artigo 5º. Então, vamos destrinchar um pouco o artigo 1º, que coincide com o inciso 39, artigo 5º da Constituição. Não há crime sem lei anterior. Então, aqui nós temos dois princípios dentro de um só. O princípio da legalidade, ele se espraia, ele tem subprincípios. Só por lei se cria crime e se impõe, combina sanções penais. Então, o que é lei? Nós vimos que o artigo 22.1 da Constituição Federal atribui à União o direito, o dever de legislar privativamente sobre direito penal. Portanto, essa lei a que se refere o Código Penal é a lei ordinária, de via de regra, produzida pelo Congresso Nacional. Portanto, só as leis
produzidas pela União, ordinárias e complementares. Nós vimos a diferença em sala, se trata apenas de uma diferença relacionada a código de aprovação em matéria de competência, não é? Então, só por lei se pode criar crimes. A criação de crimes é a descrição de um fato social que é insuportável pela comunidade social e combinar aplicar as penas. Só a lei faz isso. Decorrente do princípio da legalidade vem o da anterioridade. Essa lei precisa ser anterior ao fato. Então, se a lei existe hoje, já existe, já está em vigência, e o indivíduo pratica o fato descrito por ela, o indivíduo está sujeito às sanções que ela traz. Mas se o indivíduo pratica o fato hoje, a lei só surge amanhã, o indivíduo não está sujeito, evidentemente, à lei, porque a lei surgiu posteriormente. Isso é o princípio da anterioridade. Para resguardar a segurança jurídica, só há crime se a lei for criada antes do fato praticado. Ok? O princípio da anterioridade, que é um siamês do princípio da legalidade. Vimos também o princípio da taxatividade, quando dissemos que a lei não basta trazer o crime, ela precisa descrever a conduta criminosa com objetividade, sem abstrações, sem vácuos, sem vazios. Demos o exemplo do antigo crime de adultério, quando o legislador dizia cometer adultério, mas não dizia o que era adultério. Ele criava uma lei vaga, não é? Uma lei aberta, que permitia que qualquer intérprete do direito pudesse dizer o que era adultério e punir ao seu alvedrio. Então, o direito penal não se coaduna com tipos legais abertos. O tipo penal precisa ser taxativo, objetivo, claro, simples. O tipo mais claro e simples que há é o de homicídio, artigo 121, cuja descrição é simplesmente matar alguém. É muito simples, muito objetivo. Mas nós vimos em sala de aula o artigo 146A, que é um tipo penal repleto de peculiaridades. Então, já é um tipo mais complexo, mais difícil de se configurar. Quanto maior a descrição, maior a dificuldade de se configurar o crime. O crime precisa ser descrito com objetividade. Esse é o subprincípio da taxatividade. Então, legalidade, anterioridade e taxatividade é o tripé que se assenta a legalidade propriamente dita. Falamos ainda, quando tratamos da legalidade, da diferença entre princípio da legalidade e reserva legal. Dissemos naquela oportunidade que o princípio da legalidade genérico é esse que está aqui no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2, veja. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer, senão por força ou em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade genérica. Esse princípio também é repetido lá no caput do artigo 37 da Constituição, quando traz como um dos princípios da administração pública o princípio da legalidade. Quando ele fala em lei aqui, essa lei é amplo senso, é uma lei genericamente falando, não só a lei ordinária, não só a lei complementar, mas qualquer ato normativo que imponha limitações à pessoa. Okay? O que acontece é que, para impor limitações de ordem penal, criar delitos, essa lei não pode ser qualquer lei, precisa ser uma lei criada pelo Legislativo da União, artigo 22(1) da Constituição. A isso nós chamamos de reserva legal. Reserva legal são aquelas matérias que a Constituição reserva exclusivamente para a lei propriamente dita. Lei propriamente dita é a lei produzida pelo Legislativo, e no caso penal, pelo Legislativo Federal, o Legislativo bicameral da União, Senado e Câmara dos Deputados. Ok? Muito bem. Veja que aqui no 40, estamos dentro da Constituição Federal, tá bom? Diz a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É o princípio da proibição de retroação da lei, se não for a lei mais benéfica. Diz a Constituição que a lei penal só retroage se for para beneficiar o réu. Então, atentem bem para o seguinte: o que não pode retroagir é a lei penal, tá? Tem muita lei processual que agrava a situação processual do processado, do réu, no caso, e que, por não ser lei penal, mas lei processual, mesmo ela sendo mais gravosa, ela tem vigência automática a partir da sua promulgação.
que nós estamos lidando aqui é com a lei penal propriamente dita. Mas o que é lei penal? Lei penal é toda lei que afeta a liberdade do indivíduo, sobretudo as leis que criam delitos, que criam descrições típicas e que combinam penas. Ok? Então vamos adiante. Lendo o artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina não apenas sem prévia combinação legal, nós destrinchamos aí o princípio da legalidade com as suas características, né? Da anterioridade e da taxatividade. Já falando da lei penal no tempo, temos o artigo 2º. Ele diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela, ou seja, da lei posterior, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Nós vimos na sala de aula alguns institutos, especialmente o Instituto da Novatio Legis, uma expressão em latim que quer dizer lei nova. A Novatio Legis, essa lei nova, ela pode ser uma lei nova que abole o crime, ou seja, revoga a existência do crime. A essa lei nova nós chamamos de abolício crimes. É uma lei patentemente melhor. Se antes existia figura criminosa e veio uma lei posterior e excluiu essa conduta criminosa, ou seja, revogou, essa lei, evidentemente, é uma lei melhor. É uma novatio legis in melius, para melhor, ok? Então, tem a novatio legis incriminadora, que é a que traz um tipo que não existia. Nós demos o exemplo do artigo 146A, não é? Aquele indivíduo que persegue outro pela internet, que não existia, foi a Novatio Legis que criou em 2021 aquele tipo penal. Então, todos que cometeram aquele fato antes de 2021 não são punidos, porque a lei nova não retroage se ela é maléfica, ok? É uma lei incriminadora, mas todos que cometeram crime depois de 2021 estão sujeitos àquela lei, ok? Abolício crimes é quando a lei vem e revoga. A novatio legis incriminadora é quando a lei vem e cria um tipo penal novo. E a novatio legis in melius é uma lei que vem para melhorar a situação do réu. Então, toda lei nova que vem melhorar a situação do réu, ela retroage e afeta todos os atos praticados no passado, mesmo que já julgados, mesmo que o indivíduo já esteja cumprindo pena. Então, se, por exemplo, o indivíduo está cumprindo uma pena, ou acaba de ser condenado, ou está sendo processado por um furto, cuja pena é de 1 a 4 anos, e amanhã passa a vigir uma lei que a pena diz que vai ser de 6 meses a 2 anos, ou seja, melhorou a situação do réu, essa lei nova, mesmo que não existisse na época do fato, ela vai retroagir para atingir a situação daquele réu, beneficiando, atendendo assim o ditame do inciso 40 do artigo 5º, que diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Fazendo uma leitura ao contrário disso aqui, a lei penal, sempre que beneficiar o réu, retroagirá. Certo? E a lei penal, ou a novatio legis impégios, é a lei penal que vem para piorar. Essa nunca retroage, tá bom? Bem, aqui nós vamos ler agora o artigo 2º 2, perdão, o parágrafo único, que diz: a lei posterior que de qualquer modo favoreceu a gente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Veja que a lei posterior, a novatio legis, a lei nova, que de qualquer modo favoreceu a gente, portanto, é uma novatio legis in melius, uma novatio legis, uma nova lei para melhor. De qualquer modo, seja mudando a pena, seja mudando o tipo de pena, se reclusão passando para detenção, portanto melhorando, se tinha reclusão e multa e agora já não tem mais a multa, melhora também, já todas esses melhoramentos, certo? Introduzidos por uma lei posterior, eles retroagem, atingem o réu que já foi processado, ou que está sendo processado e até o que já foi condenado. Veja aqui que ele diz assim, ó, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Mesmo que a sentença não caiba mais recurso, a lei nova que veio beneficiar o réu retroage e vem a beneficiá-lo de alguma forma. Então, se o cara já foi condenado, né, o juiz da execução há de beneficiá-lo com as inovações, ou o tribunal, ou quem quer que seja, através de uma revisão criminal ou mesmo de ofício, tá bem? Bem, assim, em passant e de forma muito superficial, esse é o resumo da nossa aula
anterior. Na próxima aula, nós vamos continuar a leitura do segundo, falando um pouco mais sobre a lei penal no tempo, e seguir a nossa leitura do terceiro até o 12º, que é o que nós pretendemos dar no nosso próximo encontro. Então, boa tarde, muito obrigado a todos. Grande abraço.